Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e este é o nosso podcast Casamento e Comportamento, a minha sala de visitas, onde eu recebo convidados muito especiais para falar daqueles temas que nós amamos, relacionados ao casamento e ao comportamento. E hoje eu recebo aqui na minha sala de visitas ela que dispensa apresentações. Eu poderia falar que você tem 40 milhões de visualizações no YouTube, que responde as melhores perguntas, né, sobre relacionamentos no Instagram, no TikTok, mas a Maria pediu que eu apenas dissesse que ela é a psicóloga mais famosa e estilosa de Curitiba, Maria Rafá. Seja bem-vinda, Maria. Eu não falei a psicóloga mais charmosa e estilosa, eu falei psicóloga, ponto. Tá louco de bom? Não estamos pedindo emprego aqui, né? Estamos aqui para ajudar as pessoas, né? Ajudar as pessoas. Mas essa é a minha, é o meu adjetivo. Obrigada, né? Hoje tem muito uma generoso fã, da tua parte. Tem Obrigada. uma fã, né? Eu e muitas pessoas acompanham o seu trabalho há tantos anos, né, Maria? São 18 anos de rádio. Quanto de psicologia? A de psicologia é bastante também, a mesma estrada. A mesma estrada. A mesma estrada. Só que nas redes sociais eu dei mais ênfase a elas de uns 5 anos para cá. Quando eu tinha decidido já sair da rádio, eu ainda fiquei 3 anos mais nas redes sociais e ainda na rádio, até que eu me dissociei. E agora está nas redes sociais, nos inspirando e nos fazendo a refletir, né, Maria? Bom, Porque sempre é bom, sempre é bom. E com curso online, aquelas coisas todas. Essa semana até lanço um também, um outro curso, para fazer com que as pessoas melhorem, né? O curso é aberto para todo mundo ou só para estudantes ou quem está na área da psicologia? Não, nada. Para público em geral. Eu tenho mais de 6 mil alunos na plataforma Hotmart. Eu tenho até aquele Hotmart Black, né? Que significa que tem muitos alunos e muitas entradas nele, né? E aí eu ensino as pessoas aquilo que eu falo nos vídeos de uma maneira mais pedagógica, para que elas compreendam que inteligência emocional dá para aprender e dá para aplicar na prática. Que é o mais importante, claro, né? Porque a inteligência emocional deveria fazer parte da cesta básica, né? Deveria fazer parte de todos os cursos, desde o pré-primário, certeza. Exato, que é uma coisa que a gente vai evoluindo. E Maria, para começar essa conversa, honrar as nossas escolhas nos possibilita construir relacionamentos felizes? Com certeza. Meu curso chama-se, inclusive, Honre Suas Escolhas, Uau. Que lanço agora no sábado, né? O que é honrar uma escolha? Se você perceber, se você reparar, o tempo inteiro você escolhe coisas. Você escolhe se você vai acordar a tal hora, se você não vai, que roupa vai vestir, se vai tomar banho, se vai tomar café. Ou seja, a escolha já está incorporada na nossa vida, nas pequenas coisas. A escolha de não fazer também é uma escolha. E aí, quando você tem um comprometimento com outra pessoa, um comprometimento que você faz com ela, faz com você mesmo, ora, é exatamente a mesma coisa que escolher tomar um café ou não. Você escolhe aquilo. Então, honre a consequência e a escolha que você fez. Se você fez um clareamento no teu dente e o teu dentista diz, olha, não tome café por 2 semanas, o que você está fazendo tomando café? Você está arcando com aquela consequência. Você está entendendo como é um conceito amplo? Se você perceber que, por exemplo, você quer cuidar do seu corpo, porque eu acredito que o nosso corpo seja um templo, né? Um templo onde nós habitamos, é a nossa casa, que nem a casinha da tartaruga é a casca dela. O nosso corpo é a nossa casca. Se eu quero honrar o meu corpo, por que muitas vezes eu faço escolhas que são contrárias a isto? Então, você está percebendo como o conceito é amplo? Eu escolho uma coisa, então eu vou honrar a escolha daquela coisa que eu escolhi. É o acordar e ir para academia de manhã, né? Ou de tarde ou de noite, ou fazer em casa, ou fazer o que quiser. Mas desde que você faça aquilo a que veio, entendeu? Muitas pessoas, e eu acho que esse é um grande mal da humanidade, sabe? Atual. Muitas pessoas são vítimas e elas sucumbem ao prazer imediato. Honrar uma escolha significa também você restringir um certo prazer imediato. É claro que nem sempre a gente quer fazer alguma coisa, é claro que nem sempre é gostoso, é claro que nem sempre é bom acordar cedo, né? Ou seja, para ir na academia, como você deu o exemplo. É claro que muitas vezes há tentações nos relacionamentos afetivos, claro, né? Opa, tá ali uma pessoa interessante, mas peraí, eu sou comprometido?
Então, eu vou honrar a escolha do meu compromisso. Então, nem sempre honrar uma escolha é o caminho mais fácil. Talvez ele seja até o mais complicado, né? Dependendo. Mas olha, o resultado que a gente tem é fantástico, né? É sempre melhor. Sempre melhor. E é interessante que honrar suas escolhas é para tudo na vida, né? Desde o clareamento dental, como para os nossos relacionamentos, né? Pra tudo. E acho que se a gente coloca isso na prática também, entendendo que tudo é honrar uma escolha, eu fiz essa escolha, acho que a médio prazo isso também pode ficar um pouco mais leve, né? A gente aceita internalizar isso bem. Aceita, veja, uma vez eu vi que uma das maiores invenções do século XX tinha sido o controle remoto. E é uma coisa que muito me marcou, porque eu pensei, puxa vida, que interessante, né? Eu nasci em 63, aí eu lembro direitinho. Meu pai comprou a televisão pela primeira vez, a primeira televisão nossa foi para ver o homem para a lua, em 69. Então, assim, televisão, claro que não tinha controle remoto, nem existia. Para abrir portão, alguém tinha que abrir. Enfim, e eu me lembro que você tinha que negociar para você trocar um canal, negociar com quem estava do lado. O presente. Por exemplo, esses dias eu vi numa loja, achei tão bonitinha assim, uma casinha, como se fosse de Barbie, né, de madeira, que eu não tive. Mas eu construí a minha com uma caixa de sapato e não é que minha vida foi infeliz por causa daquilo. Não, em absoluto, tá? Eu sempre quis ter uma casinha, mas como eu não tinha, eu fiz a minha. Ou seja, o tempo inteiro, antigamente, você esperava as coisas, você construía, você tinha aquela negociação. Quando surge a internet, quando surge o controle remoto, você começa com o controle remoto, né? O que acontece? Você tem a rapidez, a agilidade, o imediatismo nasceu. Sim, você zapeia, né? O verbo zapear, né? Muda de canal, você não está satisfeito com nada. Eu mesma, muitas vezes, não consigo escutar uma música inteira no carro. Eu mesma me pego mudando de música uma atrás da outra, porque aquela não me satisfaz. A gente não consegue esperar mais. Não, aí que tá, é bem isso. Se você pegou o gancho. Então, quando você se propõe a honrar a tua escolha, você se propõe, por exemplo, a não estar ali, ó. A esperar o resultado, né? Se eu tô no Instagram olhando, eu não tô fazendo aquilo que eu devo fazer, né? E aí, por isso que eu coloco como base para muitas coisas a atividade esportiva, o esporte. Porque quando você se propõe fazer uma atividade, você começa a exercitar aquela questão de espera, resultados que não são imediatos, momentos que não são tão agradáveis, você vencer as próprias objeções. E aí você vai entendendo que esses processos não podem ser pulados. É processo. É um processo. Eu tenho muito comigo, quando você fala do honrar as suas escolhas, é uma coisa que reverbera muito na minha vida. Eu coloquei como meta que eu quero envelhecer ereta, indo sozinha no banheiro e brigando no festival lá na nossa esquina. Perfeito, tá? Essa é a minha meta de vida. E daí, com gerenteco, como dizia minha mãe. Isso, indo lá e assim, com as costas, né, bem e brigando lá no festival, né, que acho que é um combo, né, pra essa idade. E daí eu falo, só tem um jeito, ir na academia. Eu odeio ir na academia. Não, eu não gosto, é algo que não me dá prazer. E daí? Mas eu levanto... Alguém perguntou? Não, ninguém. Eu levanto e vou. Tchau, pronto, é isso. Então, você não pode nem perguntar pra si mesmo, entendeu? Exato. Não pergunte pra si mesmo se você gosta ou não. Porque aliás, como a resposta vai ser não interessa. Essa né? é a pessoa que menos eu tô consultando ultimamente. Consulte pouquíssimo a si própria e faça. E faça. Então, simplesmente, na hora que começa aquele momento filosofal, não, mas espera aí, hoje tá meio... Não, levanta e vai. Então, eu só vou e volto. Porque... é o que tem que ser feito, é uma escolha. E agacha. Agacha com peso, sem peso, e agacha. E agacha, né? E é um exercício, esse ponto da espera, porque não aparece resultado em uma semana, não é em um mês, em 3 meses você começa a visualizar alguma coisa, e o quanto nós estamos acelerados, né, Maria? Que todo mundo quer as coisas para ontem. As pessoas enviam uma mensagem no WhatsApp e elas precisam dar resposta naquele momento. Não, mas do outro lado está acontecendo um monte de coisas, né? Nós estamos muito imediatistas, né? A gente não está, assim, muito afeito aos processos. E o processo faz parte de tudo e nem sempre, sabe, Silvia, o resultado é palpável. Porque, por exemplo, o resultado na nossa saúde, nós jamais saberemos qual será. Nós não sabemos se estamos evitando alguma doença ou não. É muito provável porque a ciência mostra, certo? Que bons hábitos levam a uma vida mais saudável. Mas não interessa isso.
O que interessa é o seguinte, é você se engajar em algo que você sabe que é bom para você. E olha uma coisa interessante, a neurociência explica, tá? Não é feitiçaria, Não é é psicologia, tá? Vamos lá, né? Que é melhor Então, do que feitiçaria. muito melhor, vamos combinar, né? Então é o seguinte, o nosso sistema de recompensa, quando nós nos orgulhamos de atitudes nossas, nem que sejam pequenas, o nosso sistema de recompensa começa a produzir, isso é uma maravilha. Os neurônios nossos começam a receber vários, seja hormônios, seja neurotransmissores, que nos dão prazer, nos dão satisfação, tá? Que a gente pode falar a dopamina, a endorfina, a serotonina, uma série de coisas. E o que acaba acontecendo? O orgulho que você sente de si próprio, de si própria, te motiva. A tal da motivação que todo mundo quer. Então é incrível como você diz assim um dia, né? Você fala, puxa, consegui ir pra academia. Tipo, Silvia Lopes fala, consegui ir pra academia. Ora, guria, depois que você for pra academia, você briga com qualquer floricultura, não é verdade? Exato. Não é? Vai brigar pelo teu cliente, porque a flor não estava bonita e tal. Por quê? Porque se você já conseguiu ultrapassar uma primeira barreira, qual é a barreirazinha que você tem maior durante o dia? Se você já venceu a si própria, não é? Exato. Então, isso é fantástico. Só que, o que acaba acontecendo? Muitas vezes, algumas vozes têm que se levantar para que outras pessoas escutem. E eu pretendo ser uma dessas vozes. Não, já é, né? Já é, porque eu acordo de manhã, vejo os vídeos e vou pra academia. Arrume sua cama. Aí arrumo minha cama e vou pra Arrume sua academia. cama e vai. E vai. Mas, Maria, daí, nessa questão do processo, por exemplo, meus pais estão casados há mais do que 50 anos. Foi um processo de construção. As novas gerações, elas vão conseguir construir relações ou esse imediatismo, essa necessidade de tudo ser rápido, essa incapacidade de criar processos também se reflete nas relações? Sim, se reflete completamente nas relações que estão cada vez mais lábeis, né? Cada vez mais superficiais, cada vez mais fáceis de quebrar. Só que eu tenho que fazer um adendo importante. É claro que a gente não vai entrar na intimidade dos seus pais agora, nem nada. Mas muitas pessoas se mantiveram em relações extremamente tóxicas, justamente porque a sociedade, naquela época, antigamente, né, forçava que as coisas fossem eternas. Então eu vejo uma vantagem e uma desvantagem na visão do dia de hoje, entendeu? Porque muitas vezes nós não podemos também, em nome de manter um relacionamento, fazer com que a nossa vida seja tóxica. Então é uma estrada de duas mãos essa, de você manter ou não manter um relacionamento. Nós temos que ver aquilo que é bom para nós. Mas o fato isso você tem razão, tá? Digamos assim, a superficialidade, ela está presente em praticamente tudo. Em pessoas que não querem aprofundar um estudo sobre uma área, em pessoas que não querem fazer o seu dever de casa, no sentido de se alimentar de forma adequada. Os relacionamentos, principalmente os inícios, hoje não estão claros, né? Porque você fica, depois tem o ficante exclusivo, depois tem o exclusivo do que foi, do que era, do que não foi, daí chamar de namorado, mas tem namoro assumido em rede social e não assumido em rede social. Também tem isso, né? Aí nós temos apresentar para a família, não apresentar para a família. Então, assim, eu acho que tem muito degrau aí no meio que, na realidade, está disfarçando que ele ou ela não está a fim de você. Era nesse ponto que eu ia chegar para você. Mas, por exemplo, essas novas nomenclaturas de relacionamentos, na verdade, não é que elas facilitam, elas não vêm para ocultar um desejo escondido, tipo, não quero assumir determinadas responsabilidades. Com certeza. Não tem uma coisinha escondida aí? Claro que tem. E geralmente quem cai mais nessa, que são aquelas manobras de ghosting e de orbiting, por exemplo, que eu posso explicar essas duas manobras, quem cai mais nessa são mulheres. Porque aí culturalmente nós temos mulheres que se sentem menos do que homens e aí vão atrás do alecrim dourado para ver se além de nascer no campo para ser semeado, ele vai ser, né, o nosso namorado, né? Não é verdade? O que acontece? O que é orbiting? Orbiting é você manter uma pessoa orbitando ao seu redor. Para satisfazer o teu ego. Claro. Então, o que você faz? E para ter o contatinho, tá? Então, assim, você pega e joga uma migalha. Vamos sair um dia? A gente se encontra. Ou tal... foguinho, né, nos stories. Nossa. Ele reagiu aos meus stories. Oi. Ele reagiu aos stories de 100 mulheres de biquíni hoje, né, querida? Então você é mais uma pessoa, né? Então, você é a 100ª primeira. Nós temos o tal do orbiting, que é
muito problemático, porque muitas pessoas caem nessa manobra. E aí nós temos também o tal do ghosting. O ghosting funciona parecido, porque a pessoa some. E aí você fica, meu Deus, é culpa minha que essa pessoa sumiu? O que eu fiz para isso? Meu Deus, mas como? Não responde mais minhas mensagens? Nossa, mas a última vez que ele visualizou foi tal data? Então também a gente tem isso. Ao invés das pessoas serem honestas, dizerem assim, não quero ficar com você. Simples, Ponto. né? Seria melhor deixar as pessoas irem. Mas são manobras que vão mantendo você próxima. Mas Maria, a sensação que eu tenho, daí você me corrige, que a mulher, ela é muito mais sensível ao que ela ouve e o homem muito mais sensível ao que ele vê, né? Parece que a mulher, ela é muito mais fácil de ser enganada com palavras, né? Ela vai ouvindo e ela é muito mais fácil enganada nesse sentido. Como que a mulher, então, ela age diante dessas situações e dessas nomenclaturas, entendeu? Tem que colocar na mesa, tipo, é o que isso daqui? Ou como que ela se preserva? O tal do empoderamento é uma palavra que está sendo muito, muito utilizada e é utilizada até muitas vezes de forma incorreta, mas eu gosto muito dela. Quem é empoderado, quem é empoderada, no caso uma mulher, o que tem? Uma autoestima elevada. O que é a autoestima? Aquilo que eu estimo que eu valho. Aquilo que eu estimo que eu valho não vai depender de um homem gostar de mim ou não. Vai depender das minhas atitudes, de quem eu sou, de uma série de coisas que dão para mim a sensação de que eu valho. Ora, a pessoa que tem uma autoestima elevada, ela é empoderada. E querida, não se cria um homem dúbio com essa mulher. Você já percebe no início, você não precisa nem cobrar, não precisa nada. Quando você vê que a coisa não flui, não flui. Tchau, fofolete. Fofolete azul ainda. Eu tenho uma paciente fantástica que ontem me manda um print. Aliás, um beijo para você que sabe quem você é, porque eu vou dizer quem você é para você depois. Tá? Ninguém vai saber quem é ela. Mas ela mandou pro Alecrim Dourado o seguinte, ele disse, nossa, você deixou de me seguir no Instagram? Ela disse, sim, porque você me manteve em orbiting durante algum tempo e esse tipo de manobra comigo não funciona. O que tinha acontecido? Eles tinham saído algumas vezes, daí ele dava uma sumida. Depois ele voltava, ele sumia. E ela disse para mim, Maria, deixei de seguir o bobão. E aí o que aconteceu? Ele se deu conta e eu respondi isso. Ó, ticada a tarefa de casa. Uma menina jovem, bonita, que não tem motivo algum para o rapaz não sair mais com ela. E aí fica lá, de foguinho, nos stories, entendeu? Vamos combinar um dia, combinar o quê, fofolete? Não é? Então, tchau. Essa menina, o que ela é? Empoderada. No sentido literal da palavra. Essa menina compreende que a autoestima dela não depende da validação de um homem. E se mais mulheres agissem dessa forma, teríamos pessoas menos dúbias, pelo menos menos dúbias, ali ao nosso redor, pretendendo que nós orbitemos ao redor delas. Às vezes eu pergunto para uma pessoa que me faz um questionamento, o que você acha que ele está interessado em mim? Eu digo assim, se fosse a Maria Rafart, o que você acha que a Maria Rafart faria? Você não ia tolerar. Pronto. Já respondeu. Mas por quê? Porque você é poderosa. Mas, gente, eu sou uma mulher que vai fazer 60 anos daqui a um mês. 60 anos. Tenho minhas rugas, cheia de pelanca, balança tudo. Qual é o motivo pelo qual uma pessoa me identifica como alguém empoderada? Porque a minha autoestima depende dos meus comportamentos. Depende dos meus atos. Não depende do meu cabelo branco, que, aliás, eu exibo com muito orgulho. Não. Então, quando nós compreendermos que nós mulheres não precisamos ser objetificadas, quando nós compreendermos que nós somos mais do que a nossa aparência, que nós somos os nossos atos e comportamentos, Alecrim Dourado não vai se criar com a gente. Literalmente. Literalmente falando. Literalmente falando. Só que também essa autoestima, né, Maria, é uma coisa que ela é construída, né? A gente não acorda de um dia e fala, hoje eu tenho autoestima. E daí vem a relevância dos papéis das mães, das avós, das amigas, né? Na construção dessa personalidade da mulher. Para que quando ela chegue nesse momento de vida, que ela consiga dizer esse não, né? Porque depois você vai passar o contato dessa moça, a gente vai mandar uma flor para ela, vai postar uma foto no Instagram, porque é um exemplo, né? Sim. Porque o discurso que a gente vê é completamente diferente disso. E não tem a ver com faixas etárias,
né? O que é mais assustador, porque você pensa, né, seria, sei lá, natural que com a idade você ficasse mais madura. Não, esse comportamento de aceitar certas coisas acontece aos 20, aos 30, aos 40, a todos os níveis de relacionamento, né, as idades. Veja, é uma questão muito de construção de gênero, né? Nós temos uma sociedade em que nós temos mulheres que, por exemplo, serem solteironas é algo negativo. Um homem solteirão é o pegador. Então já começa por aí. Até o termo já é diferente para homem e para mulher. Gente, eu falo para minhas amigas, se o homem for solteiro com mais de 30 anos, corra. Eu acho 30. Não precisa exagerar tanto. Hoje 38, em dia as pessoas estão... 38 tá bom, então. Estão mais assim, se relacionando mais tarde. Mas o que a gente pode pensar? É que uma mulher está, infelizmente, acostumada, e você tem razão em falar do papel de outras mulheres nisso, uma mulher está muito acostumada, infelizmente, a se colocar enquanto coisa, enquanto objeto. Então, é um objeto que eu vou agradar ou não. Se eu tenho a bunda assim, eu vou agradar. Se eu não tenho, eu não vou agradar. Se eu boto o peito, eu agrado. Se eu não boto, eu não agrado. Então, uma série de coisas. Não quer dizer que nós não possamos ser vaidosas, tá? Isso é uma coisa. Agora, colocarmos a nossa aparência a serviço de sermos agradáveis para um homem, esse é o grande perigo de termos uma autoestima baixa. Por quê? Porque como a gente não consegue ser bonita o tempo inteiro, a gente não consegue ser o máximo, o que acontece? Se a nossa autoestima está baseada só na nossa aparência, é aí que nós afundamos. E é aí que nós aceitamos relações péssimas, porque nós achamos que é o que tem para hoje, é o que a gente merece. Agora, quando você desloca aquilo que você vale para suas atitudes, aí é diferente. Eu gostei muito do que... Aliás, eu detestei quando me aconteceu, mas eu gostei quando me aconteceu depois, né? Eu fiz uma maratona, hoje faz exatamente um mês que eu fiz uma maratona. 42 quilômetros, corri em Chicago. Caí aos 33. Tava num pace bom, numa velocidade boa, tudo certo e tal, mas eu me tabaquei no chão, eu raspei rosto, eu fiz um hematoma gigante que eu não tinha percebido na hora, machuquei os joelhos, enfim. Bom, quando eu levantei assim, falei, não vou parar, e tava doendo, falei, não, eu vou esquentar, vai passar. Enfim, os últimos 9 quilômetros foram um sofrimento gigantesco. Mas eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que sente um orgulho enorme de eu ter conseguido acabar uma prova mesmo caindo. Mesmo que depois eu descobri o hematoma, por isso que as pessoas me olhavam com cara de pena, o público, mas eu não sabia. Porque o hematoma foi crescendo e foi descendo, assim, eu não tinha visto. Veja, a minha autoestima se baseia nesses fatos. Então, quando eu olho no espelho, porque realmente a minha pele ela é muito flácida, não tenho muito colágeno, sabe? Então, assim, quando eu olho no espelho, aquele monte de listra no braço, é claro que eu sei que a listra existe, ela tá lá, eu não engano ninguém. Mas não é disso que eu sou feita. Eu sou feita dessas coisas. Sou feita de não desistir, sou feita de acordar cedo, sou feita de arrumar minha cama. Então, eu desejo que as pessoas centrem a sua autoestima nisso. E aí você fica elevadíssimo. E aí, querida, se vem um bobão tratar você como segunda opção, mas é tchau pra pessoa, assim, mas sem segunda chance. Dentro dessa perspectiva, Maria, o dedo podre, então, ele é uma lenda ou ele existe realmente? Porque se uma mulher com todas as virtudes não poderia ter o dedo podre, né? Como que daí entra esse outro conceito que você às vezes coloca nos vídeos pra gente? Veja, a primeira vez que eu vi dedo podre foi uma paciente minha no consultório que eu nunca nem conhecia a expressão. Ela disse, eu tenho dedo podre, Maria. Pensei, já ouvi falar de dedo verde para planta, mas dedo podre, né? Aí ela começou a me dizer um rosário de relacionamentos nos quais ela tinha feito, né, escolhas erradas. Porque aí você vai olhar, os sinais estavam lá e a gente não percebe os sinais. Então vamos lá. A gente não percebe ou não quer. Ou não quer. Que daí eu tenho uma outra pergunta para você. Não é feitiçaria, é psicologia. Vamos lá, tá? Todo mundo comprando o curso da Hotmart ao término do podcast. Tem uma coisa chamada cognição motivada ou raciocínio motivado.
A gente vê acontecer muito isso na política, tá? Naquelas pessoas que prestam só atenção. Por exemplo, se você é a favor de um político, você presta atenção só nas coisas boas que ele faz, essas coisas, tá? Aí você não presta atenção na coisa ruim. Aí se você é da parte contrária, você olha o outro. Cognição motivada é quando você presta atenção em sinais que validem uma teoria que você tem na cabeça. Entendi. Por exemplo, ele não manda mensagem pra mim nunca. Aí ele manda mensagem pra mim numa sexta-feira, fala, precisamos combinar. Eu presto atenção naquela mensagem, pela cognição motivada. E eu digo, olha, ele mandou mensagem pra mim. Mas eu não vejo que ele não mandou mensagem pra mim há 2 semanas. Eu não vejo que há outros sinais. Então, pela cognição motivada, o que uma pessoa faz? Ela ignora muitos dos sinais de que está ao lado de quem não presta. Veja bem, você pode ter sorte ou azar de encontrar uma pessoa bacana ou não. Isso aí vai muito da sorte. Tudo bem. Agora, quando você se obstina em não ver os sinais negativos, aí você diz, ai, é meu signo, ai, é meu dedo podre. Não. É você que não está prestando atenção aos sinais que estão lá. Mas eles não estão validando a tua teoria. Então, dedo podre não existe. O que existe é uma escolha mal feita em virtude de você não olhar todo o quadro. Por que as amigas sabem tudo? Né? Quando uma menina que tem dedo podre conta para as amigas sabem tudo. Nossa, olha lá, eu falei que não prestava. Por quê? Porque estão lá os sinais, né? Estão lá e elas conseguem ver também de uma forma periférica, né? Ela tá fora, né? Exatamente. Então aquilo fica muito mais visível para ela. Mas daí, Maria, como que essa mulher rompe com esse caminho? Porque imagino que sejam experiências internalizadas, um monte de coisa que leva a ter o cérebro funcionar dessa forma. Como que você liga um alerta? Veja, em primeiro lugar, tornar a sua vida sem alguém interessante. O que é uma vida interessante? Uma vida em que você tenha o teu exercício físico, que faça parte de grupos, que você tenha satisfações consigo mesma, que tenha uma série de predicados que você faz, que não dependem de outra pessoa. Ora, quem tem uma vida interessante, naturalmente tem a autoestima mais elevada. Com a autoestima mais elevada, você não vai querer se juntar com quem não vem somar. Então, assim, são uma série de coisas, mas que começam pela autoconstrução. Eu lembro de uma menina que uma vez eu aconselhei e ela estava com a vida bem desinteressante. E eu disse para ela, querida, faça alguma coisa que te dê prazer. Faça alguma coisa na qual você possa ter amizades, não necessariamente com homens. E um dia ela volta no consultório, mas foi muito engraçado, com uma bolsa, atravessada aqui, de fuxico. Sabe aquele material, aquela coisinha, né? Fuxiquinho. Fuxico. Ela disse, eu que fiz, Maria? Resumindo, ela entrou para a aula de fuxico. Nossa, a coisa mais improvável do mundo. E ela ficou amiga das velhinhas que faziam fuxico. E ela tinha uma turma de amigas, que ela disse, minhas amigas não trocam por ninguém. Eu vou tomar chá na casa delas, a gente é super amiga. E ela se encontrou num grupo que fazia fuxico. Ela se sentiu muito bem fazendo aquela manualidade. E ela disse, Maria, minha vida tá tão legal. Claro, aí ela tinha o trabalho, uma série de coisas, entendeu? Mas ela tinha um hobby. Um hobby no qual tinha amigas, que eram senhoras idosas, que convidavam para ir na casa dela e ela se divertia um monte. Isto é tornar a vida interessante também. Então, até coisas improváveis tornam a nossa vida mais interessante. E aí, é claro, quando alguém surge, e isso pode acontecer de diversas maneiras, nós aprendemos a ser mais seletivas. Nós, mulheres, precisamos ser mais seletivas nas nossas escolhas. Isso vale também para, por exemplo, no caso das relações familiares, de mulheres que repetem comportamentos das suas relações familiares. Entra dentro desse contexto ou, nesse caso, é um pouco mais complexo e precisaria do acompanhamento psicológico? Como que elas saem dessa teia? Bom, terapia é sempre um processo interessantíssimo, até para quem acha que não precisa. Mas o que você se refere agora nessa pergunta... Geralmente quem diz que não precisa está precisando bastante, né? Ou não, né? Então, não vamos falar, né? Vamos estender um piedoso véu sobre isso, né? Mas enfim, vamos lá. Você falou uma coisa chamada intergeracionalidade. Não é de geração a geração, é uma coisa gerar a outra. Quando eu tenho um apego inseguro
porque percebo que na minha família os apegos são assim, é muito provável que isso fique rodando no meu HD como se fosse um vírus a vida inteira. E aí eu, sim, me comporto de maneira insegura também. Pessoas inseguras têm tendência a se apegar a qualquer um que dê alguma migalha. Então, é claro, o autoconhecimento é muito importante e ele pode vir através de tudo. Através de você ler a respeito, através de seguir perfis na internet, através de vídeos e através de terapia também. Entendi. E esse ponto que você colocou me remeteu a uma história, que foi o seguinte: uma amiga, temos um grupo de amigas, nós reencontramos uma amiga e ela falou um negócio que deixou a gente chocada, ao mesmo tempo que a gente entendia ela. Tinham vários sinais, ela via os sinais, mas os pais dela foram casados. Os meus têm uma história feliz, graças a Deus. Mas os pais foram casados estavam casados até então, e ela queria replicar aquele modelo. Se meus pais estão casados até hoje, eu quero replicar no meu. Mas nada estava dando certo e ela ficou 26 anos com essa pessoa. 26 anos que ela poderia ter se reconstruído, ter feito outras escolhas e refém de um exemplo, de um padrão familiar, né? E agora ela se percebe, tipo, na minha idade, tentando se reinventar, tentando viver coisas que ela deixou de viver, e as amigas em volta, mas ele fazia isso? Mas ele fazia... E ela, assim, meio anestesiada, né? Porque, tipo, assim, eu via tudo isso, mas eu não tinha condições de ter uma atitude, porque para mim acho que era mais importante replicar o casamento dos meus pais. Acontece com muita frequência, você doloroso seguir esses padrões, isso, né? esses modelos. Você perdeu uma vida. Sim, acontece com muita frequência, mas provavelmente é um caso de dependência emocional, que aí é outro conceito, que até tem um curso só sobre isso, tá? Porque a dependência emocional significa o quê? Que você se coloca hierarquicamente inferior numa relação. Então, o dependente emocional, no caso da tua amiga, fica assim, tá? Aí ela coloca o marido assim. Mesmo que ele seja um traidor, um galinha, um não sei o quê, tarará, tarará, ou uma pessoa violenta, o que for, ela o coloca aqui. Então, o que acontece? Como ela se acha pouco, ela luta por este amor. Ela luta para que haja, de certa maneira, uma ideia, né, que é uma ideia muito fictícia na cabeça dela, né, de que o casamento vá um dia ser feliz, tá? Então, isso acontece com muita frequência. Pessoas que têm dependência emocional precisam, muitas vezes, de acompanhamento psicológico. Não é ir para o consultório para se separar, mas ir para reencontrar o próprio valor. E a gente não pode esquecer do seguinte: homens muito abusivos, aliás, nem muito, nem pouco, homens abusivos em geral, tá? Usam algumas manobras para manter esse casamento, porque esse casamento muitas vezes socialmente também é desejável, né? Então, a imagem social também conta e tal. Então, o que acaba acontecendo? Essas pessoas usam algumas manobras que já conhecem muito bem quem está do lado delas, né? E acabam mantendo essas pessoas nessa gaiola, sabe? E esse comportamento, ele é mais masculino ou também acontece no feminino? Ou no feminino ele acontece de uma outra forma? Porque, assim, na nossa conversa, né, claro que ele é um recorte, sempre parece a mulher mais vítima do comportamento masculino. De fato, ela é mais vulnerável quando a gente fala de relacionamentos, por questões culturais ou psicológicas, ou não. Também tem a mulher que se comporta de uma forma tóxica e complicada, e daí, nesse caso, a vítima seria o homem. Estatisticamente falando, e isso eu sei, porque eu estudei muito esse tema de forma científica para fazer o meu curso de dependência emocional, tá? Estatisticamente falando, os melhores estudos, tá? Bom, deixa eu voltar, né? Os melhores estudos sobre dependência emocional estão nos Estados Unidos e na Espanha. Então, lá eles acompanham de forma longitudinal muitos grupos, é uma coisa bem interessante. E a gente tem um percentual gigantesco de mulheres dependentes emocionais, muito mais do que homens. Cerca de 80% a 90% das mulheres, das pessoas que são dependentes emocionais, são mulheres. Então, assim, é uma diferença enorme e que não tem discussão nenhuma. É, né? Porque as mulheres são mais dependentes de relacionamentos? Sim, porque daí nós temos toda a base cultural e também temos a base do histórico pessoal de cada pessoa que compõe isso, né? Homens são criados com um perfil mais narcísico. Não estou dizendo que sejam
de transtorno narcisista, tá? Tá. O perfil narcísico é aquele que fala assim, o pai fala, já tá pegando as menininhas, tal. Então, assim, há um hábito já de criar meninos desta maneira que os deixe no centro, né? Eu que vou ligar, eu que vou pedir namoro, eu que vou fazer isso. Então, isso dá a eles, meninos, e depois que se tornaram homens, mais segurança. Pessoas mais seguras não são dependentes emocionais. Entendo. Mas a partir do momento também, Maria, que nos relacionamentos a gente tira essa definição de papéis, o homem tem que ligar, o homem tem que fazer isso e a mulher se comporta dessa forma. A gente também não cria um problema lá na frente ou aqui perto, né? De como a gente deve se comportar nos relacionamentos. Os relacionamentos não são mais fáceis quando cada um sabe o seu papel? Não, nós não estamos falando de substituição de papéis. Tá. Nós estamos falando de relações paritárias, o que é diferente. O que é uma relação paritária? Em que eu, mulher, posso mostrar o interesse por uma pessoa. Qual é o problema? Eu posso convidar essa pessoa para sair. Essa pessoa pode me chamar também. Não estamos falando da substituição. Então agora a mulher vai ter um papel masculino. Então agora quem manda sou eu. Não, ninguém manda. As relações paritárias são tranquilas, são serenas. Eu penso que não há confusão de papéis, não, numa relação paritária. Porque o teu papel qual é? Viver bem. É não pisar no outro. É se comportar corretamente. E perceber quando o outro também não se movimenta, que você também Pronto, recua é claro. e segue teu caminho. E tranquilo, você entendeu? Agora, o que nós temos é um exército de mulheres olhando as notificações para ver se o Alecrim Dourado manda notícia, né, gente? Pelo amor, né? Parando a vida para Pelo receber amor. a notificação do WhatsApp. Pelo amor. E Maria, dentro desse cenário, o que você observa em consultório? As traições aumentaram ou elas diminuíram? Porque agora a gente tem toda uma liberdade de relacionamentos. De uma maneira geral, ninguém mais é obrigado a estar casado, apesar que para muitas pessoas, acabei de falar até o exemplo da minha amiga, o casamento tem muito valor, as relações de longo tempo são vistas com bons olhos, né? Nesse cenário, as pessoas traem mais ou elas traem menos? Veja, eu não tenho estatística para falar isso, mas o que eu posso dizer que eu observo é que o descompromisso e o desrespeito por relações é muito grande, tá? E o que é um descompromisso? O que é um desrespeito? É simplesmente você não honrar a escolha que você fez ao estar numa relação monogâmica. A gente volta ao começo Exato. da conversa. Se pretende abrir, avise e diga, olha, o que você acha? Vamos fazer esse acordo? Também é mais razoável do que trair. Só que a traição não tem uma única causa. Então a gente não pode dizer assim, a traição é só o desrespeito, ou a traição é a tentação, ou a traição é porque eu não estou feliz com essa pessoa, ou porque me apaixonei por outra. Não. Alguns tipos de traidor, e traidoras também, tá? Mulheres também, são compulsivamente pessoas que estão habituadas a transgredir. Elas gostam desse risco, como se fosse um esporte radical. Então, pessoas que gostam desse risco, elas gostam de estar comprometidas e traindo o seu compromisso, entendeu? Porque a vibe é essa. É o bungee jump dos relacionamentos. Exatamente, a vibe é essa. Então não dá para esquecer que tem um percentual sim, que eu não vou me atrever a dizer qual é, porque eu não vi estudo nenhum, mas que eu percebo de pessoas que, muitas vezes as pessoas dizem, mas pra que tá junto se quer trair? O barato é estar junto para poder trair. Exatamente, porque às vezes o barato é trair. Qual é o barato? O barato é a traição. Exatamente. Então, esses sinais a gente percebe também, tá? Nos relacionamentos. Quando você tá com uma pessoa que você sabe que é uma traidora serial, não vai ser você que vai ser a salvadora. A clínica de reabilitação dessa pessoa, né? Não queremos. Não queremos. E não conseguimos. E não podemos, né? Não podemos, não queremos, não conseguimos. E daí, dentro dessas nuances das personalidades, Maria, como que essas pessoas elas conseguem esconder essa característica de alguma forma no namoro? Acho que foi um vídeo seu que ela disse. Eu acho que eu assisti ele várias vezes. Que ela descobriu que ele era alcoólatra depois do casamento. E daí eu fiquei com aquilo na mente. Eu falei, gente, como que alguém consegue esconder o alcoolismo?
né? Garrafa, hábito, estado. E quando eu assisti aquilo me intrigou profundamente. Eu falei, como? Algumas nuances eu até concordo, mas como que ele escondeu o fato de ser alcoolista, né? O termo correto hoje, né? É muito mais comum do que parece. Até te sugiro, se você quiser, claro, né? Que você entreviste um médico de uma clínica especializada em alcoolismo, que eles vão dizer o que eu vou te dizer. Eles vão dizer, inclusive, com mais propriedade do que eu. Olha que interessante, tá? Algumas dependências químicas, elas são, muitas vezes, tão bem escondidas da pessoa que está ao lado, que a pessoa percebe, o casal, né? A pessoa que está no casal, anos depois. Mas não só alcoolismo. Vício em cocaína e uma série de coisas. Há uma tendência a algumas pessoas que fazem uso dessas substâncias, uso abusivo dessas substâncias, há uma tendência a se vincularem com pessoas que não fazem uso e que jamais perceberiam, justamente por não fazer uso e não conhecer. Porque daí você não conhece o sintoma, você não sabe detectar. Não, então é bastante mais comum do que parece. Então, inclusive, eu me lembro desse vídeo porque os comentários foram, assim, gigantescos. Muita gente comentando e dizendo, eu também não sabia, eu também não tinha percebido, tinha percebido. Entendeu? Então, isso é mais comum do que parece. Porque seus vídeos são interessantíssimos e os comentários idem, né? Gente, a gente tem que assistir o vídeo e ler o comentário. Da série, veja os comentários, não veja o vídeo. É muito interessante. E as pessoas brigam entre elas também nos comentários, né? Bastante. Como eu não faço censura nenhuma, eu largo, né? Então, inclusive, pessoas que falam mal de mim, mas, nossa, aos montes. Inclusive, as pessoas que falam mal de mim, sabia que me chamam de velha como se fosse pejorativo? Porque para nossa sociedade é um xingamento. É um xingamento. É um xingamento. É um xingamento. O melhor de todas esses dias aconteceu, eu achei sensacional. Obrigada a você, hater, porque... Um beijo pro hater. Me chamou de esposa do faraó, gente. Não é sensacional? Gente, eu achei... Pra me chamar de velha, nossa, gente, eu achei tão legal. A esposa do faraó, é boa, eu né? achei sensacional, porque te coloca no nível hierárquico. Não é qualquer velha, mandou Maria, bem, né? É a esposa do faraó. Mandou bem, né? Mandou super bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando as pessoas ficam brigando lá entre si, é bacana e é interessante você ver também que estão argumentando sobre o assunto, e que o assunto, de certa maneira, ele vira pauta. O que a gente tem que fazer é ter pautas, Silvia. E aí, o que acaba acontecendo? Se você está numa relação inicial ainda, e que você já percebe que a pessoa tomou todas naquela festa, tomou todas naquela... Entendeu? Quando você começa a perceber isso, quem sabe você tem um alerta e começar a observar com lupa. Porque o problema é que às vezes a gente não observa com lupa porque desconhece alguns fenômenos, né? Sim, eu acredito que seja o mais fácil, porque parece, de repente, para a tua realidade, aquele comportamento é muito distante, então você não consegue criar nenhuma conexão com aquilo. Eu lembro de um evento que eu estava, acho que a Sabrina também estava comigo, e uma das nossas assistentes chegou para mim e falou assim, Silvia, eles estão drogados. E eu falei, não, imagina, nós estamos num casamento, quem vem? Não, repara lá, olha o olho tal, eles vão dar trabalho. Como ela tinha um histórico, ela não usava drogas, mas assim, o pai era policial, enfim, vivia, né? Ela detectava os sinais muito fáceis e a gente não percebia. E realmente, a leitura que ela fez foi o que aconteceu, foi uma festa que eles estavam enlouquecidos. Deram BO? Não, assim, a cena mais bonita era um se jogando na mesa dos noivos, assim, a mesa virou. Essa foi não a mais bonita, a melhorzinha, assim, né? E é isso, às vezes você não percebe os sinais, porque você é sem conexão com a tua realidade, exatamente, né? Exatamente. Daí você não consegue. E Maria, vai ser possível ser feliz depois das redes sociais? Como que a gente lida com os relacionamentos perfeitos das redes sociais e não deixa isso afetar na nossa vida? Pelo amor, gente, só vejam lá a Sandy, né? A Sandy separou. Postou uma viagem para Paris, depois se separou. Gente, então, é claro que todos nós queremos ser bonitos e bonitas nas redes sociais. É óbvio. Né? Então, não me parece até lógico que uma pessoa poste uma foto em que ela está mal, em que ela brigou com alguém, em que as relações estão ruins. Então, vamos entender com naturalidade esse processo. Todo mundo quer se mostrar bem. Num casamento, por exemplo, tanto casal acabou de brigar, né? Ali no carro,
mas quando entra tá bonitinho, não é verdade? Então, porque não é ocasião para se mostrar feio. Então eu penso que se nós tivermos maturidade, nós vamos começar a entender que nem sempre as relações afetivas, elas precisam ser mostradas na sua íntegra na rede social. Então, o fato de alguém se mostrar feliz não quer dizer que a pessoa seja necessariamente feliz. E compararmos a nossa felicidade ou a nossa aparência com a de outros é colocar a nossa autoestima num outro lugar. A nossa autoestima tem que estar centrada em nós. Voltando a dizer, em atitudes, em comportamentos, né? É nisso que a gente deve basear. E aí, se a outra pessoa está feliz e se mostra bonita, tá no papel dela, pessoal. Mas qual é o problema? Não vai mostrar agora, então tem que ser sincerona o tempo inteiro? Não, aliás, eu acho que a Ai, gente nem preguiça, consegue, né? Eu ia preguiça, falar né? isso, né? Que preguiça também de Então, ser sincera toda sério, hora, né? entendeu? Então, me deixa aparecer Me maquiada, qual é o problema? Deixa eu né? ficar bonita de vez em quando, é pra mim também, não é Claro. só pra você. Exato. É pra mim também, Exato. eu posso, entendeu? A rede social é minha. Exato. Os incomodados que se retirem. Exato. Eu quero postar essa foto editada e ponto. Dá unfollow. Exato. E Maria, hoje a gente ouve muito os termos narcisista, psicopata e relacionamento tóxico. Estamos usando esses termos de forma correta? Tem um uso desmedido? Ou realmente o diagnóstico agora é mais fácil? Olha, eu acredito que as pessoas conhecerem esses termos, mesmo de forma superficial, seja muito mais benéfico do que maléfico, tá? Por quê? Porque as pessoas manipuladoras, as pessoas que têm pouquíssima empatia, as pessoas que tratam você como se fosse coisa, existem aos montes. E quanto mais você estiver ligado ou ligada nesse processo, mais você vai saber se defender contra essas pessoas, mesmo que essa pessoa seja a sua mãe. O narcisismo materno Que é um uma tema coisa, delicadíssimo. é um tabu gigantesco. Isso é muito delicado. É um tabu gigantesco. Eu me lembro de ter visto narcisismo materno ser mostrado 2 vezes na mídia só na década de 70. Uma foi um livro chamado Mamãezinha Querida, que eu acho que era sobre a Joan Crawford, eu acho que era ela com relação à filha. E é um filme sensacional, pesado, que você assiste e fica uma semana com o filme. Coloquem na lista, meninas. Isso. Mamãezinha Querida é surreal. É uma mãe narcisista, tá? Mas aquele termo não era utilizado na época. E temos também um livro chamado Síbil. Síbil é uma personagem e a psiquiatra dessa personagem escreveu o livro de uma menina que tinha múltiplas personalidades. E ela sofria abusos da mãe dela tremendos. Na mesa da cozinha, a mãe fazia lavagem íntima na menina todos os dias. Coisas horrorosas aconteciam com essa menina. Esses 2 únicos casos eram aqueles conhecidos na década de 70. E você dizia, não, mas é muito exagerado, etc. Hoje, com as redes sociais, o que você vê? Puxa, minha mãe me tratava assim. Nossa, minha mãe... Né, você vê psicólogos e psicólogas especialistas nisso, citando casos. Eu cito muitos também, porque acabam aparecendo para mim. E o que acontece? Quanto mais você identifica, menos você se torna vítima, tá? Mais você tem condições de perceber, peraí, eu tenho isso. Não, então é por isso que eu me acho pouco. Por isso é que eu me sinto culpado ou culpada. Então isso, na minha opinião, é fantástico. Quanto mais nós tivermos informações, claro, podemos ter o exagero, assim como as pessoas usam, né, no jargão popular. Quem muda de ideia é chamado de bipolar, por exemplo. Tá errado. Quem é um pouco, sei lá, às vezes, né, eu não quis sair com vocês, fala, sou narcisista, né? Claro, a gente utiliza muitas vezes como gíria até. Exato. Mas a essência que eu acho que é importante, que é avisar as vítimas, eu acho que está sendo cumprida, viu? Cumprida com excelência pelas redes sociais. Então eu acho que positivo. Muito mais positivo do que negativo, mas muitíssimo, tá? As pessoas começam a compreender aquilo que lhes aconteceu. Por exemplo, o abuso sexual infantil, que é um assunto que até algum tempo era tabu. É muito importante nós falarmos sobre isso. É muito importante falarmos que a vítima não tem culpa, ainda que se sinta culpada. Cada vez que surge um vídeo meu desse tema, o que eu recebo de comentários no direct, porque a pessoa não tem coragem de fazer o comentário aberto e fala, né? Nossa, você falou pra mim, isso foi importante pra mim. Então, assim, tô me livrando da minha culpa. Isso é importantíssimo. Então, assim, quanto mais os assuntos sensíveis forem falados, é natural que haja diagnósticos errados, claro.
mas é natural também que as pessoas se informem mais, tá? Eu vejo com positividade. O do abuso infantil eu vejo muito positivo. Meu filho fez um comentário esses dias, ele falou assim, mamãe, eu não gosto de ver quando criança falam que maltratam, falou o termo, né, maltratar as crianças. Eu falei, mas tem que falar. Tem que falar para a criança saber o que está acontecendo. Esses dias, foi no teu Instagram e eu li um comentário de uma moça, era sobre o abuso infantil, e ela não conseguia identificar que ela era abusada. Ela era criança, pequena, e ela não entendia aquilo, até porque ela escreveu alguma coisa falando assim, porque até dava um prazer para ela. E ela falou assim, meu Deus, eu era abusada e eu não percebia. O abusador infantil intrafamiliar, que é a maior parte dos abusos, né? Intrafamiliar não é só parentes, tá? Pode ser alguém conhecido, um vizinho perto, enfim. Intrafamiliar, quando isso acontece, a pessoa quer manter esse relacionamento, porque é um relacionamento de poder. Então é óbvio que ela não machuca. É óbvio que ela sensibiliza a criança, ou até melhor, dessensibiliza para que ela vá se habituando, entendeu? A esse tipo de toque e tudo mais. São relações de confiança também, relações de amor, é uma mistura de coisas. Então a gente pode entender o seguinte, o quão maléfica é esta manobra. Então quanto mais pessoas souberem, mais elas podem alertar seus filhos, mais elas podem compreender o que acontece e mais elas podem entender aquilo que aconteceu para elas. Sim, é uma forma também de ressignificar, né? A partir do momento que você também fala abertamente disso. E Maria, briga de marido e mulher, a gente pode meter a colher? Deve sempre, tá? Esse ditado, eu mesmo que falo, eu vou trocar minha mulher de 40 por duas de 20, tá? Pertence dos mesmos autores, tá? Dos mesmos autores. Dos mesmos autores de essa, tá? É óbvio que sim, porque as relações abusivas e as relações em que uma pessoa se sente encarcerada pela própria dependência emocional, muitas vezes requerem uma intervenção externa. Então, meta-se sempre, tá? Ótimo. Quer dar palpite, dá palpite. Tua irmã tá numa relação ruim, você fala pra ela. Tua mãe também, você fala pra ela. Não interessa, fala. Mete porque a colher. é engraçado que a gente vem de uma cultura, né, que fala assim, não, a gente assiste o problema, lá eles, né, tô ali de telespectadora e você não consegue falar nada pra pessoa, porque essa cultura ainda é muito forte, né? Eu lembro de falarem que tinha mulheres que tinham manchas roxas porque apanhavam do marido e ninguém falava nada. Como se aquilo fosse um direito. Quando eu era pequena, eu lembro que as pessoas falavam, olha, fulana apanha do marido, olha aí, sempre tá com o braço roxo, sempre tá com o olho roxo. Oi? E ninguém faz nada. Hoje é impensável isso, né? Hoje as pessoas denunciam, né? Então tá certo. Temos que tá evoluir. Certo. Maria, e pra gente encerrar, 3 dicas que você daria para quem quer construir um relacionamento feliz e duradouro. Porque o casamento você sabe que custa caro, né? Então, eu acho que quem casa investe... A festa. Eu falo assim, quem casa investe numa festa de casamento, e a gente fica muito feliz quando eles investem, presume-se que quer que esse casamento dure, né? 3 dicas, assim, que você daria para esses casais. Bom, em primeiro lugar, honre a escolha que você está fazendo naquele momento. Mas não sucumba. Então, honre, vírgula, né? Mas não sucumba. Não se deixe levar pela dependência emocional se você perceber que está numa relação tóxica. Primeira coisa. Segunda, não tenha filhos até completar alguns anos de casamento, tá? Porque na paixão as pessoas gostam, né, de copular, elas amam se multiplicar, né? E aí nós temos mais um, né, penduricalho adicional a todos os problemas que é uma família formada. Nossa, esse segundo dá um corte, né? Precisa. Isso é um corte, Tá? Precisa ser um Precisa, corte. Tá? E terceira, essa é fundamental também. Se você não der o seu melhor, você sempre vai achar que ao terminar uma relação, poderia ter feito mais. Então, se você detectar que a coisa não está bem, dê para você um prazo mental e diga, vamos fazer o que eu conseguir da minha parte para ser a melhor pessoa que eu consigo nessa relação. Se depois daquele outro prazo, aquela outra pessoa não se sentiu sensibilizada por você e também não deu o melhor de si, aí você termina.
e busca um outro caminho para ser feliz, focando na própria vida e honrando as suas escolhas. Com certeza. Comportem-se, né, Maria? Comportem-se. Pelo amor, gente. Vamos lá, né? Comportem-se. Maria, sensacional. É sempre uma aula, né? Conversar com você. Eu sou uma frequentadora assídua do seu Instagram. Obrigada, né? obrigada, E Silvia. mesmo com as histórias que parecem tão distantes, algo a gente tira para nós. É pena que não são histórias felizes, né? Mas tudo seu. E falando em comporte, posso falar uma coisa? Sempre! Você falou comportem-se. E vindo da Silvia, eu tenho que falar. Gente, não levem docinhos de casamento para casa. Não use o suplá para você catar os doces e levar para tua mesa. Coma 1 ou 2, saia de perto da mesa de doces para que outras pessoas a ocupem também. Não falou. Desculpa aí. Não falou. Alguém tinha que falar isso. Maria Alguém tinha que falar. Trouxe as verdades. Muito obrigada, Maria. Vindo da Maria, que é psicóloga, Hotmart Black, autora de livros, 40 milhões de visualizações, depois disso, gente, ninguém nunca mais vai pegar um suplá para pegar docinho. Combinado. Por favor, porque vocês têm que colocar Rottweiler para cuidar da mesa de doce, pessoal. Literalmente. Não, gente, sério. Isso é o fim da civilização até hoje conhecida, na minha opinião. Precisa de terapia, Sim. né? Tem que ir pro consultório quem faz isso, Ou né? educação em casa, né? Daí é um outro problema. Muito obrigada, Maria. Sensacional.